A MLB tem um problema com pitchers e não é de hoje, mas esse problema está ficando muito grave. Eu vou falar nesse vídeo sobre o problema que ela tem com os pitchers, de estarem sempre se lesionando, e aproveitar e já dar uma pincelada sobre a situação atual do Miami Marlins, que está uma fase muito ruim no começo da temporada. Mas atualmente a gente tem Shane Bieber, que saiu a notícia hoje que vai precisar de uma cirurgia de Tommy John para reparar o ombro que ele vem sentindo, ombro não, o cotovelo que ele vem sentindo desde o Opening Day. Ele vinha fazendo uma temporada muito boa e quebrou de vez o ligamento. A gente ainda tem o Garrett Cole, que tá na IL, não é Tommy John, mas vai voltar só no metade do ano. Shohei Ohtani, que esse ano não arremessa. Sandy Alcântara e Eury Perez, ambos do Marlins, que já fizeram a cirurgia de Tommy John. Spencer Strider, que hoje fez ressonância magnética hoje e talvez não escape de uma cirurgia de Tommy John, a segunda que ele vai ter na carreira. Jacob deGrom, Clayton Kershaw, Shane McClanahan e Liam Hendricks. Kershaw não, mas todos esses também precisam de uma cirurgia de Tommy John. Além do Lucas Giolito, que não quis fazer a cirurgia, mas está lesionado e só volta a arremessar no que vem. Muito pitcher de renome, muito pitcher de alto calibre que está lesionando, e isso acontecendo cada vez mais frequentemente. É um problema que a liga enfrenta. Ano passado, 32 arremessadores tiveram que fazer essa cirurgia. E a gente já perdeu esses arremessadores para esse ano, o Lucas Giolito e o Shane Bieber. Pode perder o Spencer Strider pro resto do ano. E pode perder o Tarik Skubal, que saiu do jogo de ontem do Detroit Tigers, depois de ter tomado várias corridas. Mas a razão disso foi uma queda de velocidade de quase 10 milhas durante o jogo. Isso é uma coisa assustadora. Realmente assustadora. No meio dessa grande bruxa de lesões que está rondando pela liga, o que pode ser feito num curto prazo para resolver sobre esse assunto? Em primeiro lugar, parar de ter rotações de 5 homens. Isso é uma coisa que é a norma da liga há mais de 100 anos, ter 5 arremessadores, mas a MLB vai ter que copiar o Japão e ter rotações com 6 homens. Dá pelo menos um dia a mais de descanso entre starts para os arremessadores que a gente tem hoje. E o roster de 26 tem que ir pelo menos para 28, o mais rápido possível. Pelo menos mais 2 braços de bullpen disponíveis todos os dias para os times, porque a partir do momento que o bullpen fica sobrecarregado, a partir do momento que o arremessador não arremessa bem, o starter, você precisa usar o bullpen. Quando o bullpen precisa muitas vezes compensar um starter que não consegue ir longe, ele fica sobrecarregado. Quando o bullpen fica sobrecarregado, aí o time desanda de vez. O bullpen é o termômetro do time, em muitos casos. E precisa ter mais um jogador para dar esse alívio, para entrar e para comer entradas, porque o beisebol é feito de eliminações. Alguém tem que fazer as eliminações, senão o jogo não acaba. Então não importa como é feito, ela só precisa ser feita. E precisa de mais gente para conseguir trabalhar nesses pontos. Vai render mais empregos, é uma coisa que eu tenho certeza que no próximo acordo da liga com os jogadores vai ser uma tecla muito batida, mas a liga precisa para ontem de mais vagas de roster, de 26 para 28, ou coloca logo para 30, e tem mais gente para arremessar, porque a quantidade de jogadores de posições que a gente viu arremessando no passado foi muito grande. Mas o problema não é só o curto prazo. As lesões elas estão acontecendo. Pitch clock é um fator? Não tem como negar. Pitch clock é um fator. É o principal fator? Nem de longe. Esse fenômeno de arremessadores que arremessam fastballs a 100 milhas, coisas assim impressionantes que a gente não vinha com tanta frequência antes, é um fenômeno que começou no high school, que daí pitchers cada vez mais cedo fazendo reconstruções de ligamento do cotovelo para ganharem força, para ganharem velocidade, e se estendeu para o college e logo chegou na MLB. Esse ganho de velocidade vem encurtando a carreira dos arremessadores. O corpo humano simplesmente não é feito para arremessar dessa maneira. Destrói o braço. E outra, o pitching não é sempre feito com o braço. Eu vou falar mais sobre isso logo quando eu falar sobre o que pode ser feito a longo prazo. Mas esse ganho de velocidade não é saudável e uma hora ele vai cobrar a conta. E ele está cobrando. Infelizmente, arremessar mais de 100 milhas é uma habilidade, um dom divino praticamente para muitos pitchers, mas isso cobra um preço muito caro. Pitchers de mais de 100 milhas geralmente não tem uma carreira muito longeva. Assim, o único que a gente consegue lembrar que realmente teve uma carreira
bem longeva vai ser Nolan Ryan, Roger Clemens, que são caras que são a elite da elite, da história da liga. E o que pode ser feito no longo prazo para resolver essa questão é os jogadores serem mais pesados. A quantidade de torque que se gera, o cotovelo simplesmente não aguenta. O pitching ele é um movimento com o corpo todo. Tu vai usar a base das as pernas, a base para girar o movimento. É quase como o spin de uma bola de futebol americano. É bem parecido o movimento. Você vai fazer o wind-up, vai levantar a perna, vai girar o corpo e daí vai fazer o arremesso com o braço. Só que grande parte da velocidade vem das pernas. A partir do momento que você não tem fortes pernas, da onde vai vir a força? Do braço. Arremessar com o braço é extremamente perigoso. Arremesso, digo a força. A força vindo maior parte do braço judia do arremessador. O que ela tem de bom? Ela vai ter muito mais movimento. Por isso que a gente vê arremessos que são... Como é que a física não consegue explicar uma coisa dessas? A gente consegue ver essas coisas cada vez mais acontecendo. Mas isso machuca o braço, machuca as costas, machuca o corpo todo. Porque tu vai estressar todos esses ligamentos para conseguir fazer esse tipo de movimento. Só que de tanta força que se gera, o tendão não aguenta e ele acaba se rompendo. Como é que tu vai conseguir prevenir o tendão de se romper? Arremessando forte, tendo mais força nele, claro, tendo mais resistência e tendo mais camada de proteção. Existem duas soluções a longo prazo. Eu posso parecer meio maluco, mas essas são as minhas ideias. A primeira é os arremessadores serem mais gordos. Bartolo Colon mesmo. Perto disso. Você pega os grandes arremessadores, todos eles eram acima do peso. Pelo menos. Acima do peso. Obeso pode ser? Pode ser. Isso, o peso da pessoa não influi em muita coisa durante o jogo dela. Isso é muito mais um preconceito da liga, um preconceito com a imagem dos jogadores e questões de saúde, do que propriamente uma questão de performance, como já foi várias vezes demonstrado com jogadores reais. E segundamente, o método japonês. Se você não sabe o que é o método japonês de treinamento de arremessador, é basicamente pegar uma criança de 10 anos, dos 10 até os 18 anos, fazer ela treinar, arremessar 100, 200, 300 vezes por dia, para aumentar a resistência dos músculos e dos tendões. Shohei Ohtani, já foi dito que ele consegue fazer com maestria, tanto arremessar quanto rebater, porque ele tem os tendões do pulso, do cotovelo, muito mais fortes do que o de um ser humano comum. Por quê? Porque ele estava nesse treinamento, nesse regimento, e porque ele é um ser divino muito dotado de ligamentos especiais, uma genética extremamente boa. Influi, mas esse treinamento também. Arremessadores japoneses, mesmo passando por esses treinamentos, se lesionam até menos do que os pitchers de MLB. Por quê? Porque não arremessa. Precisa construir o braço de uma maneira que ele consiga arremessar mais. Senão, a tendência que a gente vai ver é cada vez menos ter arremessadores que chegam assim a arremesso numa partida, cada vez mais pitchers saindo em quarta entrada, coisas como o Blake Snell na temporada passada, que arremessava 5 entradas, 4 e saía, vão ficar muito mais comuns se não for revertido. Existe a solução no curto prazo, de ter mais gente para arremessar. Existe a solução no longo prazo, que é mudar toda uma estrutura de preparação de pitchers para o jogo. Existem essas duas opções. Sobre o Miami Marlins, o time começou 0-9 na temporada, perdeu mais um jogo hoje 3-1 para o St. Louis Cardinals, e não tem muito como cobrar o time, né, porque simplesmente o time está sem o Sandy Alcântara, Cy Young da temporada de 2022, Braxton Garrett, que foi um comedor de entradas muito bom no passado, Eury Perez, que é o segundo melhor arremessador do time, e o Eduardo Cabrera, que é um arremessador muito bom também. É basicamente o Blake Snell dos pobres, porque ele também caminha bastante abatedor, mas também tem bastante whiff. E a rotação atual do time é Jesus Luzardo, AJ Puk, Ryan Weathers, Trevor Rogers e Max Meyer. Então tem 4 relievers meia boca aí. Ryan Weathers, que depois de 2021 com o Padres nunca mais foi visto. AJ Puk, que ano passado foi bem entrando em situações de pouca relevância, pouca pressão, mas foi bem no passado.
Trevor Rogers, que, bom, tá aí, né? E o Max Meyer, que vamos ver se ele consegue dar uma reviravolta na carreira. Fora o Jesus Luzardo, é tudo arremessador de waiver, basicamente. Tem como cobrar um time. E no bullpen, continua sendo o Tanner Scott a salvação da lavoura, e o resto da rotação do bullpen é muito fraco. Simplesmente não tem nomes relevantes o suficiente para serem de alguma maneira lembrados. Já o Tanner Scott, ano passado, foi o reliever com mais WAR, foi talvez o reliever mais importante para um time na temporada passada. Ele foi uma peça fundamental, junto com o AJ Puk, para levar esse time do Miami Marlins para a pós-temporada. O que levou o Miami Marlins para a pós-temporada foi o Tanner Scott, o Josh Bell e o Jake Burger. A gente viu isso acontecendo debaixo do nosso nariz ano passado. E é isso. A MLB tem um problema de pitcher. A MLB estava com a ideia de reduzir a quantidade de pitchers permitidos no roster de 26, mas é uma ideia simplesmente estapafúrdia. Isso não pode acontecer. A liga precisa cuidar dos seus pitchers e precisa aumentar a carga deles. Nos treinamentos, precisa fazer eles trabalharem mais, porque sem dor não vai ter nenhum ganho. E a gente vai começar a ver a espiral cada vez mais ficar mais para baixo. Não se apeguem no seu pitcher, porque uma hora ele vai quebrar. Não é eu jogar praga, não é eu desejar o mal. É a tendência natural do fluxo das coisas. Então, a gente tá vendo um cara arremessando muito bem, aproveita. Talvez seja o último jogo dele nessa temporada. Vamos esperar que a bruxa das lesões se acalme, mas a tendência não é essa. Fiquem bem, fiquem com Deus, até a próxima.